Igreja é um lugar de aprendermos sobre Deus. Não há nenhum lugar nesta terra que ensine a palavra de Deus como a igreja. Igreja é lugar de aprendermos a palavra de Deus. Igreja é um lugar em que nós devemos estar presentes, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos congregar. E sabemos que igreja não se refere a este lugar, porque a igreja somos nós. Então, quando a palavra de Deus diz que há necessidade de congregar, é porque nós precisamos estar na igreja. A igreja hoje funciona aqui, a igreja funciona nos lares, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Deus se faz presente, ali é a igreja. Quando nós saímos daqui e nos dividimos para ir para as nossas casas, nós somos representantes da igreja, porque a igreja somos nós. Então, igreja é um lugar de evangelismo, igreja é um lugar de aprendizado da palavra de Deus, e é justamente o que eu quero nesta noite caminhar com vocês, é no aprendizado da palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de ensinar, essa noite eu quero ensinar o que aprendi. E o tema da nossa mensagem de hoje, ele é um tema muito importante. Nós vamos aprender isso no decorrer da palavra que nós vamos pregar nesta noite. Quando Deus fica triste. Você pode repetir comigo? Quando Deus... Para dar base àquilo que eu quero falar nesta noite, peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4, verso 30. Mas pastor, nesse texto não encontro a palavra Deus. Bem, se você analisar o contexto bíblico em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus disse lá, façamos o homem. Façamos é plural. Então nós encontramos realmente o que aprendemos na teologia sistemática, não é? Sobre a Trindade. Deus, Pai, né? Filho e Espírito Santo. Então, se a Bíblia fala do Espírito Santo, está falando de Deus, está falando de Jesus, enfim. Na verdade, o que Paulo deseja dizer aqui é que nós precisamos, assim como os Efésios, diante do que estava acontecendo naquela comunidade, que alguns estavam deixando a lei de Deus para seguir os seus próprios costumes, ele diz que nós precisamos ter o cuidado para não entristecer o Espírito Santo, ok? Queridos, nós temos uma grande preocupação em não ferir as pessoas. Nós temos muito cuidado, até mesmo na forma de falar, para não trazer tristeza às pessoas. Às vezes, você tem um amigo, uma amiga, um familiar, que você até sente a necessidade de dizer algumas verdades para essa pessoa, mas você, na sua linguagem, você pondera algumas coisas que você precisa falar, porque você não quer magoar aquela pessoa, não quer deixar aquela pessoa triste. Sim ou não? Então nós temos um extremo cuidado com as pessoas que estão do nosso lado. E nós usamos muito isso dentro da igreja. Às vezes nós sabemos que a pessoa está errada, nós sabemos que o pastor está errado, nós sabemos que alguns líderes estão errados, nossos irmãos, mas a gente vai com muito cuidado para falar com uma pessoa, para não trazer tristeza ao seu coração. É com o filho, é com o esposo, é com a esposa. O que eu quero dizer é que nós temos muito cuidado mesmo, nós pensamos muito, temos um zelo muito grande pelo ser humano, pelo amigo, pelo familiar, pelo profissional, principalmente no trabalho. Nós temos uma preocupação muito grande em sempre estar agradando as pessoas, nunca magoar essas pessoas para que elas não venham ficar tristes conosco. Sim ou não? Sim. Mas a grande pergunta é:
Nós temos essa mesma preocupação com Deus? Da mesma forma que eu tenho cuidado extremo para não magoar as pessoas, será que eu tenho esse cuidado extremo para não deixar Deus triste comigo? É a grande pergunta para nós nessa noite. E Deus, Jesus ou Espírito Santo, Ele está contente comigo? Ou Ele tem ficado triste diante de algumas coisas no qual eu tenho realizado? A grande pergunta que nós precisamos fazer a Deus nessa noite é: Deus está feliz ou Deus está triste comigo? Porque pelo fato de não estarmos vendo Deus, pelo fato de falarmos e não obtemos uma comunicação literal, digamos assim, eu falo com Deus em oração, mas Ele não me responde como você me responde. Por esse fato de não estar vendo Deus, será que eu tenho o mesmo cuidado que eu tenho com o ser humano, de não machucar o ser humano? Também vem na minha mente todos os dias, todas as horas, todos os momentos, diante da minha atitude, a preocupação que tenho de não entristecer Deus? Será que encontramos na Bíblia um Deus triste? E se encontramos um Deus triste, aonde está esse Deus triste e por que Ele ficou triste? Então a Bíblia me diz em Efésios que eu tenho que procurar ter o máximo de cuidado para não entristecer o Espírito Santo, não entristecer Deus. E como a igreja é um lugar de ensino, nesta noite eu quero apresentar a você uma comunidade aqui da Bíblia que deixou Deus muito triste com algumas situações. E a Bíblia diz que Deus ficou triste. E através dessa comunidade, desse aprendizado, é que nós vamos aplicar em nossas vidas e ter o conhecimento de algumas coisas que às vezes nós praticamos pensando somente em nós, mas que deixa o Senhor muito triste. Então meu objetivo nesta noite é despertar em mim e em você, que nós devemos estar todos os dias preocupados também em sempre estar agradando Deus e deixando sempre Deus feliz. Então nesta noite, para comprovar o que eu quero lhe dizer, peço que abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1, versos 6 e 7. E eu escolhi também, é o único livro que tem uma narrativa de Deus triste, tem outras, mas essa é mais clara. Mas eu escolhi Malaquias também para tirar uma coisa da cabeça dos irmãos, que quando se vai falar de dízimos, de livro de Malaquias, de logo vai falar de dízimos e ofertas. Não, você está enganado. O livro de Malaquias não fala só de dízimos e ofertas. O livro de Malaquias fala de tantas coisas importantes que nós precisamos saber e que nós precisamos entender. E é justamente o livro de Malaquias, que significa um mensageiro de Deus, é que nós vamos aprender como foi que essa comunidade deixou Deus triste. Então nós encontramos aqui um Senhor que convida Malaquias, o mensageiro, para falar a uma comunidade que ele tinha feito tanto e tanto por aquela comunidade de Israel e Judá, porque o texto aqui fala do pós-exílio e não do pré-exílio. Malaquias viveu a época de Neemias, de Esdras, quando os muros foram construídos, reconstruídos. Então aqui o povo estava caminhando e estava sofrendo algumas coisas e perguntava para Deus: Senhor, em que nós temos deixado o Senhor triste? Eles estavam fazendo coisas que não davam conta do que estavam fazendo, achando que estava tudo certo. Como nós hoje, nós temos muitas práticas em nossas vidas que nós achamos que Deus não vai se importar com isso, porque Deus é graça, mas só que às vezes nós abusamos dessa graça de Deus.
Então aqui nesse texto o Senhor manda Malaquias e diz lá para eles: se o filho obedece ao pai, eu sou o pai de vocês. Por que vocês não me obedecem? Por que vocês me desprezam? Aí eles perguntam: mas em que temos desprezado o Senhor? Aí o Senhor diz: vocês têm oferecido algo impuro no meu altar, e vocês estão me deixando triste porque estão profanando o meu altar. Sabe o que eles estavam fazendo? Além dos animais impuros, sem a reverência no templo do Senhor, no altar de Deus. E aqui ele está falando a princípio para o sacerdote, como se fosse minha pessoa hoje na igreja, o líder da igreja. Ele está a princípio falando para o sacerdote que levavam animais impuros e profanavam o altar. Quando as pessoas levavam as suas ofertas como animais para serem sacrificados no templo, os sacerdotes desviavam, não abençoavam as viúvas, não abençoavam os pobres, nada disso. Estavam cometendo erro diante do sagrado. Então, trazendo para nós hoje, uma das coisas que deixa Jesus triste, ou o Espírito Santo, ou Deus, é quando nós profanamos o sagrado. E hoje, como eu falei, isso aqui não é a igreja. A igreja somos nós. Você e eu somos templo do Senhor Jesus. Nós é que somos esse templo no qual o Senhor habita em nós. E quando nós profanamos o sagrado, quando nós profanamos esse templo chamado templo do Espírito Santo, Deus fica triste com você e comigo. Pastor, como é hoje que eu posso trazer essa profanação do Espírito para os dias de hoje? Ora, Paulo nos ensina que somos hoje templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Então, para mim deixar Deus triste, é só começar a profanar esse templo. Quando eu me entrego à prostituição, eu estou profanando esse templo. Quando eu faço do meu corpo o que não deve, o templo do Espírito Santo, eu estou profanando esse templo. Quando eu minto, eu estou profanando esse templo. Quando eu faço o que é errado, quando eu sou injusto, eu estou profanando esse templo. E uma das coisas que deixa mais Deus triste é quando Ele vê o ser humano, principalmente nós que estamos inseridos dentro de uma comunidade de fé, sabendo o que devemos fazer, mas não fazemos. Eu estava ontem observando um vídeo de uma pernambucana, se eu não me engano, foi aqui de um bairro de Olinda, que essa moça ela fez um vídeo, o filho dela gravou um vídeo, e que esse vídeo ganhou as redes sociais, e que Luciano Huck ele fez um quadro específico para trabalhar isso que essa moça falou no vídeo. Ele trouxe um cara que é reconhecido demais, formado na Universidade de Harvard, para falar sobre ética. E o vídeo que a moça dizia era o seguinte, ela dizia a seguinte forma: ora, nós estamos vivendo, eu vou falar a minha forma, mas o objetivo é esse. Nós estamos vivendo num país que está horrível, mas como podemos sair disso? Aí ela diz: uma pessoa, né, que chama os políticos de corrupto, mas divide a sua TV por assinatura. Uma pessoa que não tem educação de comer, pega o papel, joga nos bueiros, depois reclama do governo, porque o governo não limpa os bueiros, mas não tem educação de pegar o lixo e guardar. O cara que trabalha numa empresa, isso ela dizendo, a empresa dá direito a ele a almoçar, ele vai almoçar num lugar, se lá o almoço custou R$10, ele pede um recibo de 20. Se eu não quero trabalhar, eu vou no hospital, digo que estou doente, pego um atestado e ponho na minha empresa. Isso ela dizendo. E isso chamou atenção. Aí ela diz: como nós precisamos mudar o Brasil? Como devemos mudar o Brasil se nós não temos base? Se eu entro num ônibus, tem uma pessoa mais velha do que eu finjo que estou dormindo e não dou lugar à pessoa. Como mudar isso? E nós reclamamos de tudo isso, porque lá estão os corruptos, estão roubando, fazendo a base. Onde está a base?
Porque as crianças no Japão, nas escolas, não tem funcionário para limpar não, a escola. São as crianças que limpam. Porque ali é um aprendizado, uma educação. E que muda toda a situação. Então da mesma forma, somos nós. Sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. E isso entristece Cristo. Quando Cristo me diz, não minta, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Lá em Êxodo 20, quando eu faço tudo isso, sabendo que eu estou errado, eu estou profanando o templo do Senhor, aquele que habita em mim. E Deus fica triste aqui. Estava triste com o sacerdote. Estava triste. É por isso que, diante das nossas atitudes, às vezes a gente faz, e a gente precisa pensar se isso é bom ou não. Eu costumo dizer que aquilo que o teu coração te condena é pecado, é erro. Entende? É erro. Eu levo o meu filho para um jogo de futebol, como foi discutido, e lá tem uma camisa do Fortaleza oficial custando 180, 200 reais, mas ao lado eu tenho uma similar que custa 20, e eu vou comprar de 20 porque é mais barato para mim, eu preciso comer outras coisas. Mas será que é certo piratear uma camisa? Será que é certo piratear um CD? Isso é certo? É ético? É certo eu passar por um sinal vermelho e lá na frente eu bato o meu carro numa mulher que está gestante, mato ela e a família dela? É certo? O sinal estava fechado para mim. Então são coisas que eu quero levar vocês a pensarem, que entristecer Deus não é só matar, não, tem uma série de coisas que as pessoas estavam fazendo aqui, além disso, que estavam profanando o templo do Espírito Santo. Ei, irmão, como é que eu quero chegar no céu desse jeito, meu querido? Eu vou para o céu, e lá o pastor vai me entregar, como canta J. Neto. Como? Com tantas coisas que, com o nosso jeitinho brasileiro, de dar um jeito em tudo. Não. Pastor, aí é querer ser santo demais. Mas é isso mesmo. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. E eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu preciso combater algumas coisas que o meu coração me condena. Então não vale ser crente de todo jeito. Eu preciso ter uma linha, eu preciso consertar a minha vida. Eu preciso entender o que tem deixado Deus triste, que é uma série de coisas. Pastor, nós não vamos conseguir, é verdade. Mas Cristo diz que quanto mais eu me esforçar, eu posso conseguir 99,9%. É por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Aí eu vou dizer, mas eu preguei a tua palavra, mas eu expulsei demônios, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Jesus, eu estava dentro da igreja orando pelo povo, o povo estava sendo curado. Jesus, eu expulsei muitos demônios, eu fui uma bênção. Jesus vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. É para o interior que Jesus olha para nós. É para o nosso interior, para as nossas atitudes. Então às vezes, como diz Silas Malafaia, disse uma vez, ele disse que nós estamos, não é, exagerando na graça de Deus. Eu estou aqui fazendo tudo está errado, vem o paciente, Senhor Jesus, me perdoa, amém, tudo. No outro mês eu erro de novo, faço a mesma coisa. Jesus nasceu, Senhor, em nome de Jesus, amém, me perdoa. Peraí, calma, é assim? Não, eu estou profanando o Espírito, eu estou profanando o templo. Quer dizer, eu tenho que pensar nas minhas ações. Versículo 8 do mesmo texto diz assim: animal cego, aleijado,
o pior do rebanho. Vai lá, oferece no altar e profana o templo. O resto. E o Senhor diz aqui: vocês não me honram, todo mundo me honra. Agora pegue um animal aleijado e vá oferecer ao governador, ver se ele quer. Mas a mim vocês me dão, não é? Ou seja, Deus não quer os nossos restos da adoração. Deus não quer as coisas de qualquer jeito que a gente faz. Isso é entristecer o Senhor. Eu nunca esqueço de uma história me contada, verdadeira, de uma pessoa aqui de Vitória de Santo Antão, que trabalha com flores. Eu nunca esqueço disso. A pessoa veio ornamentar aqui a igreja, e ela disse o seguinte: eu vendo flores, e quando os crentes chegam para comprar as flores, para as festas na sua igreja, aí diz assim: quanto é essa flor? Essa flor é 100. É 100, né? É porque eu vou levar lá para a igreja. E essa? Essa aqui é mais barata. Pronto, bota dessa daqui. Aqui. Essa aqui tá boa, tá bonita essa aqui. Né? Aí ele disse que quando as pessoas chegam lá para as oferendas, digamos, oferecer algo a Iemanjá ou até Satanás, diz assim: qual é a flor mais cara que tu tem aí? É essa. Pois é essa aqui que eu quero. Para Satanás. E o crente não sabe agradecer a Deus. Sabe? Olha para a tua vida aí agora, meu irmão. Você, que eu tenho olhado para a minha. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é Deus quem faz por mim. Eu digo para Deus que eu não tenho a capacidade de chegar onde eu cheguei. Foi Ele que fez. Então eu preciso agradecer a Deus, procurando sempre alegrar o meu Senhor. A gente faz de tudo para alegrar as pessoas. A gente faz de tudo para dar o melhor presente no dia do aniversário da pessoa, para que ela se sinta feliz. Mas para Deus, para Deus eu vou quando eu tiver tempo. Para Deus, não. Preste atenção que eu vou te dizer. Deus quer o seu melhor. Se eu chegasse aqui para pregar sem ter estudado de qualquer maneira, passaria vergonha, porque eu estou aqui falando do amor de Deus com responsabilidade. Eu preciso estudar para falar para vocês, então eu preciso dar o melhor. São as minhas noites de sono perdida, estudando, trabalhando, para oferecer o melhor para o meu Senhor. Não um animal cego, não um animal aleijado, não aquele que não pode fazer nada. E isso entristece o Senhor. Por que as coisas para Deus são tão difíceis? Por quê? Por quê? Por que as coisas para Deus, às vezes é o que nós usamos? A gente vê esse carnaval, São João, são milhões gastados, com os cantores mais famosos. Mas a gente, para fazer alguma coisa, precisa estar migalha, pedindo. Me dá isso aqui, para quê? Para a igreja. Para a igreja, tá, vai, irmão. Eu tenho presenciado uma situação toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu presencio a mesma coisa. Recebo algumas doações e quando chego num determinado lugar, meu irmão, eu já tive vontade de chorar, mas sou agradecido porque osso é osso, dá gosto de qualquer jeito. Mas meu irmão, tem lá um pouquinho assim de osso. Tem osso hoje, irmão, para doar? Tem. Os mais limpos, os mais ressecados, meu irmão, sai assim. Eu viro as costas e deixo a irmã lá para colher os ossos, porque, sinceramente,
A minha igreja tem condições de comprar os ossos. Ela tem. Mas espera aí. O final de tudo. Por que é assim para Deus? Por que eu só tenho o último momento das horas do dia para falar com Deus? Por quê? Por quê? Por que eu só tenho 5 minutos da noite para falar com Deus? Por quê? Reflita sobre isso. Se eu tenho 2 horas de frente da televisão assistindo futebol, por quê? Por quê que eu só vou dar a Deus 5 minutos? Será que Ele está alegre comigo e com você por causa disso? Pense nisso. Pense nisso. Quanto tempo nós temos gastado conosco, comigo? E será que o meu Deus só merece isso? Será que Deus está feliz ou Deus está triste? Segundo lugar, capítulo 2, verso 10 a 16 diz assim: primeiro, Deus estava entristecido com a comunidade de Israel e Judá, porque estavam profanando aquilo que era sagrado. Segundo lugar, sabe o que estava deixando Deus triste? Porque eles quebraram uma aliança feita com Deus. Quebraram uma aliança feita com Deus. E aí ele diz, casaram com mulheres que vieram profanar o meu templo. São infiéis às suas mulheres, que vocês fizeram uma aliança comigo. Aí é o único lugar na Bíblia que o Senhor diz em Malaquias: eu odeio o divórcio. Agora presta atenção, você, meu irmão, que foi batizado um dia aqui ou em qualquer outro lugar. Tu fizeste uma aliança com Deus. Eu te perguntei: tu crê no Senhor Jesus? E você respondeu: sim. E eu te disse: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu fizeste uma aliança com Deus. E se você quebrar essa aliança de compromisso com Ele, Ele vai ficar muito triste com você. E você, meu irmão, nós que casamos aqui, ou você em qualquer comunidade de fé, seja ela católica ou não, as palavras são as mesmas. Eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você prometeu no altar. E tantas coisas que nós prometemos a Deus e somos infiéis. Olha o que Ele diz para o povo: eu odeio quem me trai. Isso é sério. O cara está dentro da igreja aqui, no lugar santo, que agora ele é santo porque Cristo está aqui. Mas o cara está aqui dentro da igreja, quando sai, ele vai com aquela cachorrada toda atrás de outras mulheres. Tu está pensando o que da tua vida? Presta atenção. Tu está tornando o templo do Espírito Santo. E cuidado com o que Deus pode fazer com você. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Serei sempre dentro da palavra de Deus. Não estou fugindo disso. Ô macharada, presta atenção. Tu casou com uma mulher e tu tem que ser fiel a ela da mesma forma que você, mulher. E aí tu está pensando que Deus vai fazer alguma coisa por ti? Conserta a tua vida, meu irmão. Presta atenção, sabe por que eu estou dizendo isso aqui para vocês hoje? Porque o índice de divórcio, o índice de adultério, tu nem imagina. Ah, meu irmão, eu sou pastor e sei disso. Eu tenho trabalhado com famílias, eu sei disso. Quantas pessoas têm vindo até a mim porque estão separando. Presta atenção, e está dentro da igreja. Um dia uma pessoa me chamou para pregar no encontro de famílias. Eu fui. E depois ela me mandou uma mensagem e me perguntando por que tantos evangélicos estão se separando. É porque não tem temor ao Senhor. Então preste atenção que eu vou dizer a você.
tudo pode mudar. Depende de você. Depende. Pastor, isso não é palavra para domingo não, é para quando? Para que dia? Para que hora? É palavra para todo momento. Goste quem gostar. E eu não estou aqui preocupado em agradar fulano A, B ou C. Eu estou aqui como Oséias, como Malaquias, como Joel, como Isaías, Jeremias, que chegava na lata e dizia: porque eu tenho procurado consertar os meus erros que tenho. Será que Deus está feliz? Ou não? Quando nós quebramos uma aliança feita com Ele, nós entristecemos o coração de Deus. Então presta atenção, quando faz uma aliança com Deus, quando prometemos alguma coisa para Deus. Terceiro lugar, Malaquias capítulo 3, verso 7. Aí deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu aprendi com um pentecostal que às vezes a gente está aqui, tem orado, tem jejuado, buscado a Deus, Deus fala. Tem coisa aqui que não está nem ali no meu sermão, mas na hora, vem. Aí eu aprendi com um pentecostal, se eu estou aqui, e de repente vem aquela buzina no meu coração aqui, e diz, vai lá em Vânia, e diz a ela que eu vou curar ela, e eu fico aqui, vou nada, vou nada, e o Senhor, e Vânia tem orado, e o Senhor quer responder ela através de mim. Aí eu aprendi que eu preciso chegar diante de Vânia e dizer, tudo bom, Vânia? Tudo. Vânia, por acaso tu está doente? Tô. Opa! Tu tem orado, Vânia, pedindo a cura? Tenho. Opa! Vânia, Jesus mandou te dizer que vai te dar a tua cura. Fiz um gol de placa. Por quê? Porque eu fui devagar. Mas às vezes vem coisa na mente que nem é. Aí eu cheio aqui, né? Cara, Vânia, vem cá, o altar. O Senhor manda te dizer que tu vai ser curada. Vânia, com respeito a mim, fica calada. E a igreja, quando termina o culto, ela diz, mas eu nem doente estou, pastor. Eu nem orado. Por que eu estou contando essa história? Sabe por que muitos relacionamentos se desfazem? Porque vão de uma vez. Não tem paciência de ir conhecendo, sabe? De ir se aproximando, de orar ao Senhor para saber se é a mulher ou o homem da sua vida, de pedir sinais a Deus. Espera aí, Deus está vivo, Deus faz, mas não se lança. E aí quando o pastor aconselha e diz, desfaça o negócio que você não vai ser feliz. Esse pastor está com conversa, eu quero é ser feliz. Depois de 5 meses se desfaz o casamento. Espera aí, vai com cuidado orando, vai com cuidado falando com Deus, vai com cuidado pedindo sinais a Deus, Ele vai te dar. Mas o povo se lança e depois profana o templo de Deus e bota a culpa em Deus. Presta atenção nisso. Versículo 3 diz assim, capítulo 3, verso 7, Deus diz assim, volte para mim, que eu quero você. Deus nunca vai descartar, mas dessa maneira não. Eu tenho que botar os meus pés no chão, eu tenho que dizer, eu tenho que querer, porque aqui eu estou passando por cima dos mandamentos de Deus, e Ele não quer isso para mim e para você. Então eu sempre digo que todas as pessoas têm uma oportunidade na sua vida, devem ter, mas quem tem que querer é você. Aquele menino que estava na orquestra aqui, com aquele baixo do tamanho dele, aquele menino, ele tem
24 anos dentro da igreja. Filho de pais separados. 24 anos. Filho de pais separados. Mas o cara nunca saiu da igreja. Nunca. Porque ele queria estar ali. E eu não aceito esse tipo de coisa, que fulano saiu, que fulano saiu por que não? Porque a igreja... Você saiu porque você quis. Sabe por quê? Judas teve o melhor pastor deste mundo. O maior discipulador desse mundo, Judas teve, Sandrelli. O maior companheiro desse mundo, Judas teve. O que foi que ele fez? Traiu, por quê? Porque ele quis. Então não vem esse negócio de botar culpa no louvor, culpa na igreja, culpa não sei de quê, no pastor, no irmão, não sei o quê. Não segue a Cristo quem não quer. Se você quer, você segue e será bem-aventurado dentro dos mandamentos de Deus. É assim. Sabe por quê? O que mais eu tenho visto ultimamente é um cara pega um microfone no Senado e ele diz: fulano de tal, ele diz, Vossa Excelência é um ladrão, Vossa Excelência não sei o quê, Vossa Excelência é corrupto. Com todo o respeito do mundo, dentro das leis, ele está ali, dizendo a verdade para o cara. Está aí a Bíblia, que é verdade para mim e para você, leia. Está aí o nosso manual de regra de fé e prática, que tem ensinando tudo o que eu devo fazer para ser bem-aventurado e para alegrar o coração de Deus. Está aí, entende? É só ler e praticar. Bora lá. Último lugar. Capítulo 3, verso de 8 a 10. Lá vem o pastor pedir dinheiro, engano seu. Quero te dizer uma verdade bíblica, tá certo? Primeiro, que o Antigo Testamento ele fala de ofertas, fala de dízimo, mas tudo parte do princípio da gratidão. Entendeu? Se você der sem ser grato, não vale. Se der para esperar ele encher os teus celeiros, está fora. Existe uma coisa que Paulo me ensina no Novo Testamento, chamado ofertas voluntárias, gratidão. Aí o povo diz, mas o dízimo antes era um saco de farinha, era um saco de arroz. Tá bom, era verdade. Traz um saco de farinha, 2 sacos de farinha, que eu vou lá na CEL pagar a conta de R$700. Ela vai receber 2 sacos de farinha por uma conta de energia de R$700? Eu acho que não. Então preste atenção. O princípio aqui é gratidão. É gratidão. Se eu não sou grato, se eu sou infiel, Deus tem feito tudo por mim, Deus tem me abençoado tanto, e eu não tenho coragem de abençoar nem ninguém. Eu não falo nem daqui do templo não. Eu não tenho coragem de abençoar ninguém. Tudo que tem é para mim, para mim, para mim. E aí às vezes você chega para alguém conversando, pastor, eu ganho também, mas meus recursos não dá. É o devorador. É não, porque o devorador às vezes tem medo de ir até na casa de alguns crentes, eles devorarem o que o devorador tem. É o devorador. O devorador diz, na casa daquele crente ali eu não vou não, que ele vai devorar até o que eu tenho. Má administração. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Dízimos e ofertas é gratidão. E sabe o que estava acontecendo aqui, que você não sabe? O pessoal trazia as suas farinhas, os seus animais, as suas coisas, e o sacerdote fazia, sabe o quê? Não fazia o que era para ser feito. Cuidar da viúva, cuidar do pobre, cuidar do menor. Dividia de uma forma errada. Eu não tenho nada a ver com as igrejas da prosperidade que desviam. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver com a minha vida. Entendeu? Nesse momento eu não posso dizer nem que me orgulho, porque a gente diz assim, eu me orgulho de ser da igreja e tal. Não se orgulhe não. Nesse ponto eu digo, que bom que eu sou batista.
Porque o Batista sabe para onde vai os seus recursos. Tem 3, 4, 5 pessoas. Tem uma multidão de gente sabendo para onde vão os recursos. Então dízimos e ofertas é gratidão. Se eu sou ingrato, Deus fica triste comigo. E o que eu acho mais interessante para terminar a minha fala é que o cara derrama milhões de dinheiro, de reais, para um time de futebol. É sócio de um time de futebol. E que lá tem corruptos, tem ladrões. Mas quando a esposa, por gratidão, oferta algo a Deus, ele diz: vai entregar lá para o pastor que está roubando. Gratidão, filho. Sabe por que eu aprendi a ser grato? Porque pessoas foram gratas a Deus na minha vida. Entende? É gratidão isso aqui. Não é outra coisa. Quem administra mal, problema seu com Deus. Problema do pastor com Deus. É gratidão. Agora o interessante é que a igreja não cobra R$1. R$1. Para formar ou para regenerar um drogado e um perdido. Quanto é que o governo do estado dá aqui? Nada. Quanto é que a prefeitura dá aqui? Nada. Sabe quem é que sustenta essa obra? Nós. E ninguém cobra R$1 para recuperar um drogado. Ninguém cobra R$1 para um aconselhamento, que se tu for no psicólogo é meio mundo de dinheiro. Mas ninguém vê isso. São das ofertas de gratidão que se paga a energia. São das ofertas de gratidão que tem um banco para tu sentar. São das ofertas de gratidão que a igreja está pintada. E se são das ofertas de gratidão, zele por isso. Zele por isso, que isso aqui é seu. Entendeu? Você que bota chiclete debaixo dos bancos, presta atenção na tua vida, que isso aqui é teu, tu precisa zerar por isso aqui. Entendeu? Faz parte disso aqui. Tu faz parte disso aqui. Então é ser grato, querido. Então às vezes não é às vezes, é sempre. Quando Deus olha para nós e percebe que não somos gratos. Sabe por quê? Eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte: um dia, um homem estava devendo o seu senhor. E o Senhor chegou para ele e disse: eu te perdoo. Eu perdoo a tua dívida. E aí o homem saiu feliz da vida, porque Deus tinha perdoado, o Senhor dele tinha perdoado a dívida dele. Quando ele vai no caminho, ele encontra uma pessoa que estava devendo a ele. E na mesma hora ele cobra aquela pessoa e faz de tudo para aquela pessoa pagar ele. E o Senhor dele chega para ele e diz: ei rapaz, eu não acabei de te perdoar? Que tu não perdoa a quem estava te devendo? Gratidão. O Senhor curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. Seja grato. Quando eu sou egoísta, a questão de Deus é encher os teus celeiros. Isso é gradativo. Isso acontece naturalmente quando não se tem um interesse em encher os celeiros. Isso é uma coisa que acontece normalmente. Então, meu irmão, eu pergunto para você nessa noite: Deus está feliz ou Deus está triste conosco? Vamos pensar nesta noite em nossas atitudes, na nossa caminhada, com base no livro de Malaquias. Profanaram o templo, desobedeceram a aliança que foi feita com Deus. Que aliança que você fez com Deus? Terceiro lugar, quebraram os mandamentos. E em quarto lugar, eram infiéis e não tinham gratidão por aquilo que Deus tinha feito.